Graças a Deus, a paz do Senhor, a toda a igreja, a paz do Senhor no especial para as nossas alunas, os nossos alunos da classe, ou das classes, porque são várias, né? De adultos, louvado seja o nome de Jesus. Contamos, né, na aula de hoje com a presença da muito digna professora Claudete, não é? Muito bem, ela está conosco hoje e a gente vai estar dividindo o conteúdo da lição de número 9. Né? Eu acredito que você, ao visualizar este vídeo, você já vai estar com a sua Bíblia e com a sua lição. Né? Lição de número 9, que tem o seguinte título: O Mistério da Unidade Revelado. Mas antes vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos, Senhor, te agradecer pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Pai amado, sabemos que o Senhor é aquele que chega na hora certa. Lamentamos, Pai amados, é bem verdade, pelas mortes, Pai querido, pelas enfermidades, nós lamentamos, mas, Pai querido, sabemos que o Senhor é o dono da vida. O Senhor faz como lhe apraz. Por isso, Deus, nós te glorificamos. Pedimos a Ti, ao Espírito Santo, que fique conosco, permaneça neste ambiente, nos instruindo, nos dando a orientação devida, porque não traremos coisas pessoais, traremos, Pai querido, uma reflexão baseada na Tua Palavra. E a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra, Pai querido, ela alegra, ela renova, e é por isso que contamos com a ajuda do Espírito Santo. Fica conosco, mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso tempo é muito curto, não é? E a professora não gosta, porque o tempo é curto, não é? Ela tem a corda do poço é muito grande, né? Apesar do poço fundo, a corda é grande e ela tem, né, argumento. Eu não tenho, né? Fazer o quê? Mas muito bem. Vamos, amados, ao texto áureo. Eu vou ler o texto áureo e a nossa companheira, irmã Claudete, vai ler a verdade prática. Já lemos o título, o Mistério da Unidade Revelado, e agora vamos ao texto áureo, que diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 5, não é? Temos a verdade prática, irmã Claudete. Verdade prática. Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Graças a Deus. E já vamos, amados, à leitura bíblica, né? Nossa Bíblia estão abertas, louvado seja Deus. A minha tem uma versão mais atualizada. A gente vai voltar à leitura ou direcioná-la pela lição, né? Para combinar com o que você está lendo. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim aos Efésios 3, capítulo 5, versículo do 1 ao 13, o seguinte: a gente vai fazer uma parceria, né? Crente é assim, é tudo combinado, né? É tudo na união. Eu leio os números ímpares, ela, irmã Claudete, lerá os números pares. Está certo assim, irmã? Amém. Muito bem. Então, aos Efésios, repetindo capítulo 3, versículo do 1 ao 13, o primeiro diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. O 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. O 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo
pelo Evangelho. Versículo 7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Vamos lá, irmão? Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém. E finalizando o versículo 13, nos diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Você pode dizer amém por isto? Amém. Muito bem. Poderosa palavra de Deus, não é? É escrita, registrada, não é? Direcionada pelo Espírito Santo, mas registrada por esse servo tão corajoso, né? Servo do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo. E amados, nós temos, né, como objetivo, não é? A gente precisa, com esta reflexão, mesmo de forma rápida, né, entender. Vamos estudar esse mistério de Deus, né, que esteve oculto. É esta a proposta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, fazer essa manifestação, né, do que estava oculto, não é, antes da vinda de Jesus Cristo e que depois da vinda de Jesus foi revelada, não é? Muito bem. E nós temos outros objetivos que são chamados, não é? Os objetivos específicos, que fala que a gente deve trazer uma explicação acerca desse mistério, né? Também fazer a exposição como e quando se revelou esse mistério, né? Aos profetas, aos apóstolos, e ainda fazer uma demonstração que desde a eternidade o mistério esteve encoberto. Né? E agora nós estamos aqui, né? Nós aqui nesse ambiente, você aí no seu ambiente, mas desfrutando desse mistério de Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. E amados, o pastor Batista, né? Douglas Batista, o elaborador, não é? Da lição, né? Gosto sempre de mencionar isso, porque nós temos também todo esse apanhado que foi um trabalho realizado por ele, não é? Louvado seja o nome de Jesus. E é necessário que façamos esse comentário, não é? Mais uma vez eu volto a frisar a excelência, irmã Claudete, desse apanhado, não é? Desse conteúdo para o entendimento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E eu acho interessante, amados, a forma como Paulo procura transmitir aos Efésios, que chega até a gente, né? Louvado seja o nome de Jesus, mistério de Deus, com relação à compreensão. Olha, observe só essa expressão de Paulo no versículo de número 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, não é? Louvado seja Deus. Observe como ele tem a preocupação de falar e ser compreendido, né? Como é importante a comunicação no meio da igreja, porque nós nos baseamos na palavra de Deus. A gente não tem o direito de discursar coisas próprias, né? Precisamos ter o cuidado de zelar pela poderosa palavra de Deus. E Paulo, amados, ele é muito cauteloso nesse sentido. Então, quando ele começa a escrever acerca do mistério, né, que dantes não havia sido falado, por que Deus não falou? Se Deus sabia de tudo. Não é? Deus sabia, louvado seja Deus, que nós, os gentios, seríamos alcançados.
Mas ele não tratou nada. Ele conduziu a história do povo de Israel, né, considerando que o negócio dele era com Israel. Era com Israel. Mas louvemos a Deus por servir a um Deus tremendo como igual o nosso, né? Louvado seja o nome de Jesus, que na hora certa, no tempo certo, ele traz a revelação, não é? E Paulo se encarregou, não é? Dirigido pelo Espírito Santo, de trazer essa revelação à igreja, não é? Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, amados, na introdução, né, o autor ele faz um breve comentário dizendo que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo, né, a revelação do mistério oculto. Eu recebi através de Cristo, a irmã Claudete, através de Cristo, esse mistério, né, que foi revelado após o sacrifício de Cristo, né, após a ressurreição do nosso Redentor amado, né? Então foi revelado para toda a humanidade. Glória a Deus. Então, queridos, o primeiro tópico, porque o tempo não espera, o primeiro tópico aborda exatamente o mistério oculto no Antigo Testamento. Não é? Aí o autor faz um comentário dizendo o seguinte, antes de introduzir no primeiro subtópico: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiados dela, né? E Deus do alto só contemplando. Vocês pensam que é assim, mas tem algo ainda a ser revelado. Não é tremendo, Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu atrelo essa palavra poderosa, amados, a uma outra palavra de Deus, que muitas vezes nós queremos que as coisas através de Deus aconteçam no tempo que a gente espera e acha que é para acontecer. Enquanto isso, Deus está só observando a gente, né? Aguarde um pouquinho, o tempo certo acontecerá, ou no tempo certo, né? Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro subtópico nós temos o conceito bíblico, isso é muito importante, de mistério. O que vem a ser mistério. Aqui no livro, né, louvado seja o nome de Jesus, do autor da lição, né, a igreja eleita, né, o autor traz com muito mais aprofundamento esse mistério. Mas pelo tempo a gente vai se prender ao que ele colocou aqui na lição bíblica, que provém do grego, né? E a palavra mistério, né, proveniente do grego, tem o significado de segredo. Muito bem, ou doutrina secreta. Glória ao nome de Jesus. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida no tempo certo, no tempo de Deus. Aí eu volto a usar uma expressão que eu utilizei, não é? Biblicamente falando, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa. Aí observe, né, a forma, né, como Deus elaborou a sua fala para firmar uma promessa com Abraão. E ali a gente já percebe, né, o interesse de Deus com toda a humanidade, porque ele muda até o nome de Abraão para Abraão, que significa o quê? Pai de multidões. Pai de muitas nações. Olha só, Israel, nação eleita por Deus, mas Deus falando, Abraão, pai de muitas nações, né? Então, quando a gente começa a ler a palavra, né, buscando o entendimento, a gente vai associando que Deus lá no início já estava manifestando. Não é? Mesmo sem ele decretar, louvado seja Deus, como Paulo coloca como oculto, mas a gente vai percebendo que alguma coisa Deus inspirou para que a gente pudesse entender que desde lá, né, ele já fazia ou tinha essa visão, né, com relação a alcançar a toda a humanidade. E a gente vai para o segundo tópico, considerando o tempo, né, louvado seja o nome de Jesus, que o segundo tópico o autor titula de O Desconhecimento do Mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Aí tem o seguinte: noutros séculos não foi manifestado como agora, né?
Observe. Como agora. Aí essa expressão, né, como, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Observe, tão claramente, mas Deus, lá com Abraão, já estava anunciando, né? Não tão claramente, né? Aí a gente considera, e o autor chama essa atenção para esse advérbio, como agora. Mas isso não quer dizer que ele não anunciou alguma coisa, né? No sentido da revelação. E no subtópico 3, né, que a gente não pode se estender muito, o autor coloca o mistério e os profetas da antiga aliança, desenvolvendo, não é, todo esse processo da revelação que não aconteceu como agora, né, lá no Antigo Testamento. Aí os escritores do Antigo Testamento, coloca o pastor Batista, não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. E assim é. Porque como nós já afirmamos, não é? Deus, ele já havia anunciado, não é? Os profetas, eles já haviam anunciado a vinda do Messias. Não entendendo Isaías, não é? Como hoje a gente entende. Mas ele foi usado por Deus para proferir várias mensagens garantindo a vinda do Salvador. Não é? Se a gente vai para o Isaías 53, não é? E dali por diante, a gente vai percebendo tão claramente como o profeta, não é? Ele pré-anuncia a chegada da graça, não é? Através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não entendiam. Diferente da gente hoje, né, irmã Claudélia? É verdade. Hoje tudo está revelado. E nós precisamos ter muito cuidado, né? Pois tomamos posse dessa revelação, não é? Da revelação do mistério de Deus para com a gente. Louvado seja o nome de Jesus. E a hora não permite discutir, não é? Como a gente gostaria, né? Louvado seja o nome de Jesus. Discutir com vocês com mais detalhes. Mas deu para você entender que desde o Antigo Testamento já havia, né, a demonstração de Deus no seu falar que alcançaria não só o povo de Israel, mas todas as nações. O que está sendo feito hoje, não é? Aí os profetas, não é, anunciaram, mas não compreenderam, porque tudo estava voltado para Israel. E agora, tópico 2 e 3 para a nossa querida irmã. Eu também quero agradecer este momento maravilhoso e dizer que estou com muita saudade dos irmãos, das minhas irmãs, minhas alunas da classe Ruth. Mas eu quero dizer que Deus, o nosso Deus, está no controle de tudo e no tempo determinado por Ele voltaremos a nos reunir. Amém? Agora vamos dar continuidade com o tópico 2, que diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento. Interessante é saber que mistério é algo escondido, no caso. É algo que também a gente pode dizer assim, aqui na lição, que está planejado, mas não está revelado, no caso. É mistério. Mas se a gente for olhar, no caso, quem é o mistério da verdade, vamos ver que é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Vamos ver a maravilha que é essa lição de hoje. O plano divino oculto, quanto à igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Aí vamos adiante para ganhar tempo. O subtópico aqui, o primeiro, diz assim: revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum
que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou que a chamada doutrina não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe fora divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que tudo tem a presença. Quem dirige tudo isso? Espírito Santo. Ele não fez nada por natureza própria, nem de humano algum, como ele revela bem claramente aqui na leitura. Interessante é saber que os judeus, eles se achavam que só ele era o povo de Deus. Mas quando, na verdade, eles não davam assim muito valor aos gentios, porque achavam que os gentios não eram pessoas, vamos dizer assim, pessoas dignas. Havia uma certa assim, exclusividade, só eles achavam que tinham direitos. Mas, pela misericórdia do Senhor, a gente vê que o plano de Deus foi maravilhoso em nossas vidas, né? Aí, continuando aqui, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo, né? É o que eu acabei de falar. O Espírito Santo, quem revelou tudo, quem se encarregou dessa maravilha. A ele e aos demais apóstolos e profetas, ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, tudo foi na direção, na vontade de Deus, que o nosso Deus é um Deus zeloso e cuidadoso para conosco. Então a gente vê que tudo que estava planejado foi de muito tempo, que Deus não pega de surpresa. A gente vai ver isso lá na frente, né? Ele tinha tudo planejado já. Aí vamos aqui para o segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Olha que maravilha. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai realizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Irmãos, isso quer dizer que o nosso Deus, ele não faz assim acepção de pessoas. Não faz. O que ele quer? O que ele quer na verdade? Qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Amém. É a vontade de Deus em nossas vidas. Então ele quer que todos sejamos unidos, porque essa lição de hoje fala em união. E os gentios eram pessoas assim separadas. Os judeus vinham com olhos diferentes daquele povo. Mas o plano de Deus era diferente. Como o irmão Evandro falou, ele caladinho, só olhando, mas já tinha tudo planejado na vontade dele, de unir esse povo em um só povo. Então a gente vê aqui que como família, veja só, como família de Cristo e corpo dele, família de Deus e corpo dele. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na igreja. Porque a igreja não é, na verdade, o prédio, o local onde a gente se reúne. A igreja somos nós. E isso agradecemos aqui a Deus, a esse plano maravilhoso, né? Aí a gente vê aqui. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Como é possível isso aí? Através da evangelização, a divulgação da palavra de Deus. Nós somos
apóstolo, nós somos hoje responsáveis por isso aí. No mundo inteiro, ainda há muita gente que nem conhece a Cristo. E a igreja, como ele fala aqui, bem claramente, nós somos responsáveis. O que significa? Somos responsáveis por isso aí, pela divulgação da palavra, para que todos venham a se redimir e aceitar Jesus como o único Salvador de suas vidas. Aí já vamos passar aqui para o tópico 3, sobre o tópico 3. A magnitude do ministério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas, em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. O que quer dizer isso? Os judeus, para ele, a salvação, ele era só o povo de Deus, e a salvação estava só para ele, as promessas divinas só para ele. Mas, o que é que Deus planejava? Que todos, que não se perca nenhum. Ele quer que todos sejam salvos. E que todos, uma vez, aceitando o seu Filho como o único Salvador de suas vidas, ganharão a promessa, todo mundo. Qual é a promessa essa? De ser salvo, vamos falar assim, no arrebatamento. Sermos arrebatados e viver com Ele e ter uma vida eterna. Isso são as promessas divinas, porque os judeus, eles só pensavam que para ele a salvação era a cura de uma doença, era a união com os inimigos, era coisas boas, assim. Diferente do que a gente, a igreja, o nosso propósito da igreja é espiritual, é coisa mais além, mais preciosa. É a salvação. A salvação da vida eterna. Porque essa vida aqui é momentânea e passageira. E com esse propósito revelado de Deus, de unir judeus e gentios, ele atingiu o seu método de vontade através do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos adiante com o tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Por que pré? Porque era uma coisa já de muito tempo. Que ele tinha esse projeto, era um projeto, né? E Deus, aí diz assim, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Aqui está claro. Então, ele já sabia que o homem ia pecar. Ele sabia, ele não foi surpreendido não. Foi surpresa para ele. É tanto que ele já tinha planejado o seu filho como Salvador. Ele tinha já esse plano, já de muito tempo, desde a fundação do mundo. Né? Então vamos aqui para o subtópico 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Então são coisas que a gente nem imagina, a maravilha, a riqueza de Deus para nossas vidas. Uma delas, a maior de todas, é a salvação. A gente ter a certeza de salvação. Mas como isso é possível? Aceitando o seu Filho como o único Salvador de suas vidas. A expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Quer dizer, coisas que não podia nem assim comparar, né, pela grandeza da palavra de Deus, da vontade de Deus. Era algo que ele era responsável a pregar para as pessoas, para a igreja. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério que estiver oculto, com uma responsabilidade muito grande que o apóstolo tinha recebido de Deus. É proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange ao beneplácito, quer dizer, há um bom propósito de Deus em nossas vidas. Vamos adiante.
Aqui, continuando esse tópico 1. A vontade, o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. O Espírito Santo está lá. Tudo na direção do Espírito Santo. Subtópico 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. E que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da Igreja estiver de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. Quer dizer, o tempo certo foi a vinda do Filho, morte e ressurreição dele. Porque aí aconteceu o quê? O Espírito Santo que as pessoas receberam ao declarar que aceitava, porque antes não tinha como acontecer isso, porque o Filho não tinha vindo ainda para morrer e ressuscitar, um sacrifício vicário por nós. Então, só com esse plano divino do seu Filho é que pôde ser descoberto realmente a Igreja. Vamos adiante. O plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido, desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que, por trás de todo evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Por exemplo, neste tempo de pandemia, não teremos assim uma certeza de quando termina tudo isso, mas o nosso Deus está no controle de tudo, irmãos. Vamos confiar nele e tudo dará certo. Amém? Vamos para a conclusão. O mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme o desígnio divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Amém? Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Olha, depois dessa participação tão especial, tão clássica, tão pausada, diferente de mim, eu sou meio apressado. Muito bem. Então nós queremos, amados, agradecer a Deus, Mas antes, aproveitando 2 minutinhos ainda, eu gostaria de trazer uma reflexão baseada em todo esse entendimento. Aliás, uma reflexão baseada em 2 posições. Primeiro, ou 2 pontos, melhor dizendo. Primeiro, a responsabilidade de Paulo. A responsabilidade de Paulo em transmitir uma revelação divina. Não é coisa fácil não, irmãos, é coisa séria, Hoje se profetiza, Hoje se fala de visão a torto e a direito, E muitos dão crédito, onde muitas vezes é uma realidade de Deus e tem alguns que não dão crédito. Precisamos ter cuidado com isso, Precisamos ter cuidado com o que é espiritual, Louvado seja Deus. E amados, eu gostaria também de na conclusão, acrescentar o seguinte: a tua responsabilidade e a minha responsabilidade, Porque esse mistério, que Deus não revelou, no Antigo Testamento, através dos profetas, dos seus santos, Deus revela através de Paulo. Por quê? Porque antes houve o sacrifício de Cristo, E Paulo tornou-se prisioneiro
de Cristo. E a intensidade dessa prisão de Paulo a Deus, a Cristo, é tão imensa, que é tão íntima, que gera essas revelações. Né? Que gera, muitas vezes, nós pedimos a Deus, eu queria ser, né? Cantar igual A, né? Pregar igual B. Intimidade com Deus. Buscar intimidade com Deus. Porque nós temos hoje uma responsabilidade tão grande, irmãos, como a igreja primitiva. E olhe lá, não é? Porque nós estamos vivendo em verdadeiras evoluções. Se a gente olha para a direita, tem algo evoluindo, olha para a esquerda, tem algo evoluindo. E a igreja precisa, não é se envolver com essa evolução, mas entender essa evolução e agir. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, se a irmã falou na atual situação, do Covid-19, Deus não sabia disso? Eu sabia disso, irmãos. Agora, o que eu acho interessante é que tem muito crente ainda que fica surpreso. Se o nosso Deus sabia que Adão ia pecar, sabia que num domingo, há 29, quase 30 anos atrás, ele iria aceitar a Jesus, a data da sua conversão, Deus já sabia, não é? Mas por que tanta inquietação? Nós precisamos aproveitar o conteúdo da lição e também colocar para a gente responsabilidade, não é? Enquanto o mundo estiver em polvorosa, a igreja de pé, não é? No nosso particular, presta atenção, particular com Deus, a gente conta as nossas fraquezas. Mas para o mundo, não. O mundo não precisa saber das minhas dificuldades. Quem tem que saber é o Deus que sabe de todas as coisas. É o papel da igreja, queridos. Não é? Anunciar esse mistério, não é? Que é a própria igreja. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. É uma incumbência muito grande para a gente. Mas que Deus em Cristo, continue a nos ajudar e a gente continue a vencer, todas essas dificuldades, que não são poucas, são muitas. Busquemos conhecimento. Por isso que Paulo, mas eu admiro muito, as propostas de Paulo, quando ele falando para um grupo de pessoas, cidades, populações, e ele fala acerca de querer que o povo conheça mais Deus. Ele disse, tem uma expressão lindíssima, não lembro agora o livro, a carta, mas ele disse que da gente ele espera coisas melhores. Olha que profundidade, Aí você diz, sou tão pequenininho, mas Paulo, prisioneiro de Cristo, está esperando também. E Deus, evidentemente, que espera. Porque se Paulo falou isso, falou na direção de Deus, Porque nesta palavra aqui não entra a opinião humana. Entre as decisões de Deus. Então vamos nos alimentar da palavra. Teremos próxima aula assim, próxima semana, louvado seja o nome de Jesus, para a gente continuar crescendo espiritualmente, nos fortalecendo em Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe e nós vamos orar. Agradeço a sua participação honrosa, Louvado seja Deus, agradeço a Deus pela vida do seu esposo, Renato, pela vida da sua família, que também presta um serviço para que a serva do Senhor possa estar disposta, à disposição dos trabalhos da igreja também. Lá fora está chovendo muito, mas a serva do Senhor está aqui, fazendo a vontade do Senhor Jesus como igreja, Oremos, Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos, Deus, te agradecer. Pai amado, pela salvação, por fazer parte do mistério revelado. Nós te louvamos pela tua igreja aqui no Campo Inferno Velho. Pai querido, pastor, que o Senhor nos tem concedido, Pai amado, de estar conosco, a nos instruir também, a nos orientar. Pastor Josivaldo Gomes, apresentamos a ti, toda a sua família. Pai amado, todo o corpo de obreiros da tua igreja, toda a liderança. Pai querido, a escola bíblica dominical, este veículo, Deus amado, é criado pelo Senhor, Pai querido, para que nós possamos estar com essa dedicação maior, estudando, aprendendo através da tua palavra, a vida de cada aluno, de cada aluna, em especial a classe dos adultos, porque esse material, Deus, é voltado para eles. Que o Senhor possa estar nessa hora,
Pai querido, consolando, não é? Porque existem momentos de tristeza. Pai querido, que o Senhor seja a nossa alegria. Pai amado e santo, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, pela vida da tua filha, como já dissemos antes, meu Deus, ajude, fortaleça no físico, no espírito, Pai querido, dando força, controlando as emoções, os sentimentos, dando vitória à tua filha, e que o desejo do coração da nossa querida irmã Claudete esteja, Pai querido, na tua memória. Venha o Senhor, Pai amado, a realizá-los, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.